da Bíblia? O primeiro livro da Bíblia é o Gênesis, lá na Torá, lá no Pentateuco. E o último é o Apocalipse de São João. Em qual testamento se encontra e quais são os livros do Pentateuco? No Antigo Testamento, o Pentateuco, ou a Torá para os judeus, compõe-se de 5 livros. Quais sejam? O primeiro, o Gênesis, depois a saída do Egito, o Êxodo, o Levítico, falando sobre a experiência sacerdotal, os Números, falando sobre as tribos, tal, e o Deuteronômio. Em qual desses testamentos se encontra? E quais são os livros históricos? Os livros históricos estão no Antigo Testamento, e são eles: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester e 1 e 2 Macabeus. Em qual testamento se encontra e quais são os livros sapienciais? Os livros sapienciais estão no Antigo Testamento, e são eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico, também conhecido como Sirácida. Em qual desses testamentos se encontra e quais são os livros proféticos? Os livros proféticos estão no Antigo Testamento. São os seguintes os livros dos profetas: Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Em qual desses testamentos se encontram os 4 evangelhos e quais são eles? Os 4 evangelhos, que é a parte central das Sagradas Escrituras, se encontram no Novo Testamento. São eles Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelhos sinóticos, e o Evangelho de João. Em qual desses testamentos se encontra e quais são as cartas de São Paulo apóstolo? As cartas paulinas estão no Novo Testamento. Elas são muito importantes para nós. Num total de 14, quais sejam Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Sobre Hebreus ainda há dúvida se foi algum discípulo de Paulo. Essas 14 cartas são conhecidas como epístolas ou cartas paulinas. Quais foram os escritores do livro dos Atos dos Apóstolos e do livro Apocalipse? Quem escreveu os Atos dos Apóstolos foi São Lucas, companheiro de Paulo. E o Apocalipse foi São João Evangelista, o escreveu na ilha de Patmos, no Mar Egeu. Antes de surgir a imprensa, como a Bíblia se apresentava? E como a Bíblia chegou até nós? Boa pergunta, irmã Aparecida. No início, e por muito tempo, fatos do passado foram falados e recordados no meio do povo de Deus. Em rodas de conversa, nas conversas com os amigos, no meio das famílias, os pais, os filhos, os avós. E só depois começou a ser escrita por diversos autores inspirados. Para o povo de Deus, naquela época, não havia diferença entre o dizer e o escrever. Sua maior preocupação era contar a sua experiência para não esquecer os fatos da sua história, na dinâmica da tradição oral. Então, pode-se afirmar que a Bíblia saiu da memória do povo, da tradição oral passada de geração em geração. Os livros da Bíblia não foram escritos na ordem que se encontra atualmente. Estudos recentes apontam no sentido de que o primeiro livro a ser escrito na Bíblia foi o livro dos Juízes do Antigo Testamento, na época do rei Salomão. O rei Salomão ele reinou de 970 a.C. a 931 a.C. Depois do exílio babilônico, aquela emigração forçada da elite judaica para a Babilônia de Nabucodonosor II por 70 anos, até que Ciro II, após a conquista persa da cidade da Babilônia, em 538 a.C., baixa aquele decreto autorizando os judeus exilados a regressarem à terra de Judá.
em particular para Jerusalém, para reconstruir o templo. Então, só então, com essa volta do povo judeu do exílio babilônico, é que foi para o papiro o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não nos esqueçamos de que o conteúdo do Pentateuco, a Torá, para os judeus, havia sido passado de geração em geração na forma oral, até perto do ano 586 a.C., um pouquinho antes do exílio para a Babilônia. Portanto, a Bíblia foi escrita em diversos lugares e em diferentes línguas, mas sempre sob a inspiração do mesmo Espírito Santo de Deus. A maior parte dela foi escrita na Palestina, onde o povo vivia, por onde Jesus andou e onde nasceu a igreja. Algumas partes do Antigo Testamento foram escritas no cativeiro babilônico, 600 anos antes de Jesus Cristo. Durante o exílio imposto por Nabucodonosor II, foi marcante a atividade de profetas do Antigo Testamento, tais como Jeremias, Ezequiel e Daniel. Outras partes do Antigo Testamento foram escritas no Egito, onde o povo emigrou depois do cativeiro babilônico, em grande parte devido ao medo. Quanto ao Novo Testamento, foi escrito na Síria, na Ásia Menor, atual Turquia, na Grécia e na Itália, onde havia muitas comunidades cristãs fundadas pelo apóstolo dos gentios, São Paulo, ou Paulo de Tarso. Logo, não foi uma única pessoa quem escreveu a Bíblia Sagrada. Foram diversos autores, mas todos inspirados por Deus. No parágrafo 106 do Catecismo da Igreja Católica, livro que nós recomendamos, para todo católico tem que ter o Catecismo e a Bíblia, consta que na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens, dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Deus próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que Ele próprio queria. Quem traduziu pela primeira vez toda a Bíblia e quando ela foi impressa assim como temos hoje? O primeiro tradutor de toda a Bíblia, Antigo Testamento e Novo, foi São Jerônimo. Ele o fez no ano de 386 da era cristã. Ele se estabeleceu próximo à Basílica da Natividade, começou-se a dedicar ao estudo da Bíblia. A ele se deve a célebre versão latina, denominada Vulgata, que mais tarde se tornou oficial na Igreja do Ocidente e de suma importância para a transmissão das Escrituras. Próximo à Gruta da Natividade estão as Grutas de São José, dos Santos Inocentes e a Gruta de São Jerônimo, onde ele dedicou mais de 40 anos à tradução dos textos bíblicos originais, do hebraico e do grego, para o latim. E o latim era a língua internacional da época. Descrever São Jerônimo não é tarefa fácil. Um homem de cultura enciclopédica, um Leonardo da Vinci daquela época, retirou-se no deserto próximo a Antioquia, berço do cristianismo, vivendo em penitência. Depois, tornou-se sacerdote católico e iniciou uma intensa atividade literária. Em Roma, foi colaborador do Papa Dámaso. Após a morte deste Papa, São Jerônimo se retirou para Belém, na Palestina. No tocante à impressão da Bíblia, à semelhança do que temos hoje, pela primeira vez ela foi feita em latim, tendo a sua confecção iniciado no ano de 1450 da era cristã e terminado em 1455. Veja, um trabalho de 5 anos. Essa Bíblia foi denominada de Bíblia de Gutenberg, com 1.282 páginas em textos em 2 colunas. A Wikipédia dá notícia da existência de uma carta, datada de 1455, informando terem sido feitas, aquelas Bíblias de Gutenberg, 180 cópias apenas, sendo 45 em pergaminho e 135 em papel. O alemão Johannes Gutenberg, que viveu de 1400 a 1468, ele havia desenvolvido um sistema mecânico de tipos móveis
que deu início à revolução da imprensa, o que é amplamente considerado como o invento mais importante do segundo milênio da era cristã. A imprensa. Qual a tradução da Bíblia mais indicada hoje no português do Brasil? Irmã Aparecida, com a permissão da senhora, respeitosamente, nós sugerimos duas. Essas duas traduções são muito importantes. A primeira, para quem é mais estudioso, para aqueles que desejam aprofundar-se nos estudos bíblicos, na história do povo de Israel, na encarnação do Verbo. A primeira indicação é a Bíblia de Jerusalém, edição brasileira de 1981. Ela foi revista no ano de 2002. É publicada pela Paulus Editora. Ela é baseada na edição francesa de mesmo nome, fruto de aprofundados estudos feitos pela Escola Bíblica de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém inclui as mais recentes contribuições das ciências bíblicas e segue rigorosamente os originais em hebraico, aramaico e grego, com a vantagem das introduções e notas científicas. É a Bíblia para estudo em excelência. Todo e qualquer curso de teologia que se preze, ele usa essa Bíblia de Jerusalém. Nossa segunda sugestão, a Bíblia Sagrada, tradução oficial da CNBB, Iniciação à Vida Cristã. Inclusive, ela é bem baratinha. Pessoal, venha pro meu canal. Esse canal é das Irmãs Orionitas, pequenas irmãs missionárias da caridade da congregação de São Luís Orione. Gestão em Gotas, sensibilizando talentos para a liderança empreendedora.